E foi aprovado pela Câmara de Cuiabá o projeto de lei que proíbe a permanência de crianças em semáforos, esquinas e ruas da cidade, principalmente pedindo dinheiro. Essa medida visa combater a exploração infantil e garantir mais segurança para os menores em situação de vulnerabilidade. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a vereadora doutora Amara do Podemos. Boa tarde, vereadores. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos. Boa tarde, sempre uma satisfação estar aqui num programa de tanta relevância para todo o Mato Grosso. Vereadora, na prática, como é que vai funcionar esse projeto? A prefeitura vai regulamentar. Agora, quem não obedecer será punido de que forma? Olha, agora essa normativa ela vai para os órgãos responsáveis, né? A assistência social vai ser a casa de fazer cumprir esta lei, né? Porque ela vai abrir um núcleo especializado somente para essas crianças que estão em estado de vulnerabilidade nas ruas e nas avenidas da nossa capital. E esse núcleo, de certa forma, pelo ECA, ele já existe. E também pela Lei de Assistência Social, no artigo 109. Mas não tinha nenhuma... Tem as normativas, mas elas não são respeitadas. Então, com uma lei municipal, ela veio reforçar isso e dar força para a assistência social e outros órgãos também que queiram estar aí, né, somando forças para essa situação toda, ter efetividade para tirar realmente essas crianças das ruas, encaminhando aí os seus pais para o mercado de trabalho, porque nós sabemos que essas famílias, a maioria delas já são assistidas pela assistência social. Mas não tem aí nenhum cumprimento que proibia, né, de estar levando as crianças às ruas. A gente tem o ECA, mas eles estar com os adultos podem. Então agora, mesmo sendo os pais ou responsáveis, eles sabem que a criança vai ser proibida realmente de estar aí na capital de Cuiabá, sendo usadas para angariar recursos financeiros. Lembrando que quando a criança está ali pedindo recursos para um evento de esportes ou até mesmo alguma coisa relacionada à igreja, há uma situação que não seja de mendicância ou aí somente para estar pedindo mesmo, sem nenhum objetivo que seja relevante para essa família ou para a própria instituição de ensino que faz com que as crianças precisam estar ali, agora vai ser terminantemente proibido. Agora, vereadora, o Lúcio até perguntou anteriormente, e a gente gostaria de saber se vai ter alguma punição na esfera penal, civil, em relação à guarda das crianças, para os pais que continuem, né, mantendo essa prática ali, levando as crianças para pedir dinheiro em semáforos, como costumamos ver até imigrantes fazendo isso, né, muitas vezes. E também essa criança ela vai ser necessariamente encaminhada para uma creche, por exemplo. A gente sabe que aqui faltam vagas. Como que vai ser toda essa dinâmica? Punição, gostaria que a senhora respondesse, se há ou não, e também encaminhamento dessa criança. Sim, essa família, elas vão ser notificadas, né? Eu penso que a secretaria vai ter aí 3 vezes notificando a mesma família e aí eles vão ter as medidas, né, até mesmo de estar levando essa criança para o Conselho Tutelar ou para alguma casa de amparo, até que a família tenha consciência que essa criança não pode ficar aí sendo usada para angariar os recursos. Uma outra coisa interessante que tem que se falar aqui é que essa criança, como eu disse, essa criança, elas têm já onde ficar. Porque geralmente quando você vê essa criança na rua, ela tem adultos que são mais de 2, 3 adultos que estão com ela. Elas geralmente nunca estão um adulto só. Então, um desses adultos pode ficar com ela porque elas possuem casas. Elas não são as pessoas que estão morando nas ruas. E nós brasileiros, agora falando, que você falou dos imigrantes, a grande maioria são imigrantes que estão fazendo isso, né? São estrangeiros, diga-se de passagem, mais venezuelanos do que qualquer outra nacionalidade. E o que a gente sabe é que, como eu falei, essas famílias elas já possuem o Bolsa Família, a maioria delas. Então, elas já têm onde ficar, não há necessidade delas estarem ali com as crianças nas ruas. O único intuito dessas pessoas é levar as crianças para ter aí um dinheiro a mais, porque elas sozinhas elas não sensibilizam tanta população quanto a imagem da criança sendo explorada para esse fim. Vereadora, a senhora já fez um trabalho nessa mesma linha aí, não de tirar a criança da rua,
ainda quando era secretária lá de Várzea Grande. Sim. Deu resultado lá em Várzea Grande? Nós tiramos as crianças das ruas. Deu um resultado, nós não precisamos, lá na época a gente não fez a lei, não precisou de usar a lei, porque o Conselho Tutelar, nós fizemos um grande movimento e eles aceitaram na época, né? Embora eles alegam que não é prerrogativa do Conselho tirar as crianças das ruas, mas lá nós fizemos um movimento e eles aceitaram e foi um sucesso. Conseguimos tirar as crianças, como eu disse, eu não sei se hoje ainda as crianças não estão nas ruas de Várzea Grande. Mas na época foi uma maravilha, conseguimos tirar, encaminhar os pais para o mercado de trabalho, né? A gente criou o emprego solidário e é isso que a secretária de Assistência Social agora vai implantar em Cuiabá. Ela vai encaminhar esses pais. Isso pode ser feito aqui também? Sim, através da lei, né, agora que o município tem, e poderia ser feito muito antes com o ECA também. Mas a lei vai dar mais efetividade, vai saber quem que vai estar aí de fato sendo responsáveis por essa força-tarefa de estar indo ao encontro dessas crianças, porque os conselheiros falam que não são prerrogativas deles. Agora vai ter, com essa lei, eles vão ter uma forma de estar aí sabendo de quem é a obrigação. Vereadora, mudando de assunto, a Câmara de Vereadores, né, a senhora faz parte do Parlamento Municipal, aprovou em regime de urgência uma que é considerada mini-reforma administrativa. Aumentou os cargos, agora cada vereador passará de 15 para 18 assessores. Isso impacta, né, o gasto, no final das contas, em mais de 1 milhão por ano, se não me engano. E aí, qual a justificativa para isso, em uma época que a população clama pelo enxugamento da máquina pública e também fim de muitos privilégios da classe política? Tem que ser bem esclarecido que essa tomada de decisão foi entre os 27 vereadores. Não teve nenhum vereador que se opôs, pelo contrário, eles ansiavam por mais dinâmica no gabinete, porque nós somos uma capital com quase 800 mil habitantes. Dentro do gabinete, éramos engessados com o recurso que nós tínhamos. Por exemplo, você consegue contratar um advogado hoje por menos de R$5 mil para estar atuando de forma técnica nos gabinetes? Não consegue. Então, a grande reclamação dos vereadores era em relação a ter pessoas técnicas com salário razoável. Então, foi feito um estudo de impacto mínimo no orçamento da casa, e não chega nem a 1 milhão, longe disso. Sabe o valor? É mais ou menos em torno de quase 490 a 500 mil reais. Tem uma informação que foi divulgada hoje de 1.020.000 por ano. Eu não sei se chega a isso, eu tenho que analisar, mas eu acho que não chega a isso. Mas 27 vereadores, com 3 servidores a mais. Teve os 2 aumentos também, né? Mas assim, eu sei que o impacto é 0,58%, né? É que foram criados outros 2 também, cargos. Né? E assim, então assim, tem que deixar isso bem claro para a população, porque realmente nós estamos passando aí por uma crise financeira no município, né? Tem todo aí um movimento em relação à economia. Só que as pessoas também têm que analisar que hoje o quadro técnico de vereadores na Câmara aumentou bastante. O vereador, para vocês terem noção, nesses últimos 3 meses, a quantidade de indicações feitas pelos 27 superem muito o que foi passado na vez passada. Então, assim, comparando os 3 meses, agora, é muito trabalho que está sendo feito por todos. A Câmara de Cuiabá é campeã em moção de apoio. Essa é a função de um vereador? Primeiro questionamento. Segundo, era o momento de fazer isso com Cuiabá vivendo sob um decreto de calamidade financeira? Olha, às vezes poderia até não ser o momento, mas pela situação que a Câmara está passando de uma grande mudança no seu quadro, eu penso que o melhor momento é o momento da transparência para a população. Lá na frente, a gente poderia não conseguir contratar o que a gente precisava contratar agora, porque a gente está vivendo isso. A gente não tem ninguém técnico que quer ir para trabalhar num gabinete que seja menos de R$5 mil. Agora, a pergunta muitos vereadores podem até não utilizar dessa forma. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte:
vai caber esses 18 servidores dentro do gabinete? Mas não é necessariamente os 18. Todos os vereadores que pediram, que clamaram por esse auxílio, no sentido de aumento até R$5.000, era para fazer o quê? Para ter pessoas técnicas. Então, não significa que uma pessoa vai ganhar aí, vão contratar 3 novos servidores. Vão contratar em torno de no meu caso, por exemplo, eu preciso de 2 advogados dando assistência para a gente. Nenhum advogado vai ficar de segunda a sexta em um gabinete ganhando R$5.000. Olha o custo que é para você passar numa OAB, para você ter uma família para sustentar ganhando R$5.000. Então, eu acredito que no meu caso, eu posso falar por mim. Os outros, eu não sei se eles vão contratar mais de 18 pessoas. Eu continuarei com um quadro de 15 pessoas, mas, porém, o profissional ganhando bem. Porque as pessoas pensam que não, mas a valorização do pessoal em casa, no caso, dentro do gabinete, é necessário. Então, a gente pode esperar, no mínimo, que a produtividade, a fiscalização vai melhorar e muito, né? Não, e digo, já melhorou. Para vocês terem noção, as 8 parlamentares que lá estão bateram recorde de indicações nesses últimos 8 meses. Foram mais de 800 por parte delas. E isso não falando dos colegas parlamentares homens. Agora, você imagina se juntar todos. Então, vai ser difícil para a população escolher qual vai ser o melhor vereador nesse pleito agora, desses assim últimos seja. 4 anos. Eu tenho certeza, porque eu, na área ambiental, estou vendo lá o movimento da minha área em relação aos outros e também o movimento das minhas colegas. O Daniel Monteiro está dando aí uma contribuição fantástica, assim como outros parlamentares também. E eu acho que é só o começo e a população tem que ver o que o vereador está fazendo e acompanhar de perto, porque somos nós o principal representante do povo dentro de um cenário político. E precisa produzir bastante mesmo, não é, vereadora? Só fazer esse registro aqui antes de encerrar, até porque a remuneração com verba indenizatória, com gratificação, é superior a R$60.000 por mês para cada vereador. Aí tem que mostrar serviço mesmo, né? Tem que mostrar serviço, mas a população também tem que reconhecer quando o vereador é bom. Ele merece isso e até um pouco mais, porque Cuiabá, ela precisa de pessoas de comprometimento e que mereçam esse salário. E eu posso falar, não falando só por mim, mas por todos que até agora eu conheço lá, vai fazer um bom trabalho. E na próxima, como eu falei, vereador oba-oba não vai caber mais no povo. Aquele que não fizer, as eleições passam muito rápido e não vai ter possibilidade de estar voltando a casa. Muito obrigado, vereadora, pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Sou eu que sempre agradece. Obrigada, vereadora. Obrigada.